pessoal, aqui é Marcelo Bonfá, sejam bem-vindos ao Tempo de Restaurar. Nesse vídeo eu vou falar com vocês um pouco a respeito das festas bíblicas e do grande mal que tradições e doutrinas de homens têm feito àqueles que querem verdadeiramente viver uma vida que agrada ao nosso Deus. Em Colossenses 2, 16 e 17, Paulo nos diz o seguinte: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas por vir, mas o corpo de Cristo. Se nós formos ler o contexto do capítulo, e principalmente dessa carta escrita por Paulo, fica claro que Paulo está advertindo os crentes de Colossos a estarem atentos ao julgamento levantado contra eles, feitos por pessoas que viviam segundo doutrinas e tradições de homens, que através de vãs sutilezas e filosofias tentavam aprisioná-los aos rudimentos desse mundo, os afastando da verdade e da liberdade que haviam recebido no Messias. Notem que Paulo afirma que o comer, o beber, os sábados, a lua nova e as festas são sombras de coisas que estão por vir. Ele não disse que elas eram sombras de coisas que estavam por vir, mas que elas são. Portanto, 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, Yeshua, o Messias, Paulo escreve uma carta onde deixa claro que a figura profética contida nessas práticas que fazem parte da lei de Deus não haviam chegado ao seu fim. Sendo assim, ele adverte a igreja a ficar atenta ao significado profético futuro que elas apontam, mas ao mesmo tempo ter cuidado com o julgamento de pessoas que, vivendo segundo tradições de homens, poderiam os levar a se desviar da verdade. A situação vivida por Paulo não foi nada diferente daquela vivida por Jesus, que em Marcos 7, 6 a 9 nos diz o seguinte: E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Tradição e doutrinas de homens têm o poder de cegar o nosso entendimento quanto à verdade, nos levando a acreditar que a religiosidade estabelecida por nós mesmos é capaz de agradar a Deus. Como Paulo ainda nos diz em Colossenses 2, 23, essa religiosidade, na verdade, tem aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Paulo fala isso pelo simples fato de que essa religiosidade não está sujeita a Deus e nem à sua palavra. Infelizmente, muita gente interpreta as palavras de Paulo, no versículo 16 e 17, de maneira inversa, como se essas práticas contidas na lei de Deus fosse algo ruim que deveria ser rejeitado pela igreja. Enquanto, na verdade, Paulo está advertindo a igreja contra aqueles que vivem segundo a carne, que praticam culto aos anjos, que seguem doutrinas e tradições de homens e que querem julgar os crentes de Colosso por estarem atentos ao significado profético de cada um desses mandamentos. As festas citadas por Paulo são as festas bíblicas estabelecidas por Deus e descritas em Levíticos 23. E elas são figuras proféticas que apontam para a primeira e a segunda vinda do Messias. A palavra hebraica traduzida como festa lá em Levíticos 23 é a palavra moed, que traduzida literalmente significa horas marcadas, apontamento. Portanto, essas festas citadas por Paulo, elas são horas marcadas, um tempo exato estabelecido por Deus para que o seu povo se achegasse a ele e ele pudesse se revelar ao seu povo. Celebrar essas festas é um privilégio concedido somente àqueles que são parte do povo de Deus. E por essa razão, Paulo encerra o verso 17 afirmando que somente o corpo do Messias tem o poder de exercer juízo e julgamento sobre esse assunto. Infelizmente, as duas principais religiões do mundo, que são baseadas naquilo que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, têm deixado que tradições e doutrinas de homens tornem a lei de Deus sem efeito, o cegando quanto ao maravilhoso significado dessas solenidades. No tempo da sua primeira vinda,
Jesus cumpriu de maneira precisa a figura profética contida nas primeiras 4 festas que ocorrem durante o período da primavera no hemisfério norte e, por consequência, na terra de Israel. Jesus foi morto no dia da Páscoa. Ele foi sepultado à entrada da festa dos pães ázimos. Ele ressuscitou ao início da festa das primícias. E o Espírito Santo foi derramado durante a festa da colheita, conhecida como Pentecoste. Tudo aconteceu de maneira precisa, exata, segundo as horas marcadas estabelecidas por Deus na sua lei. Infelizmente, naquele tempo, o judaísmo já havia distorcido a lei de Deus de tantas maneiras que a grande maioria da nação, cega pela tradição e doutrina de homens, foi incapaz de reconhecer aquilo que se cumpria diante dos seus olhos. Hoje nós estamos aguardando o retorno de Yeshua, Jesus, e o cumprimento profético contido nas últimas 3 festas. Mas a situação religiosa de hoje não é nada melhor do que aquela enfrentada por Jesus e Paulo há cerca de 2000 anos atrás. Tradições e doutrinas de homens têm levado milhões de pessoas que se declaram fazer parte do povo de Deus a ignorarem as horas estabelecidas por Deus para que o seu povo se encontre com ele. Eu estou fazendo esse vídeo durante o período das festas bíblicas do ano de 2015. No dia 16 de setembro de 2015, o povo de Deus deveria ter celebrado a festa das trombetas, que teve início ao pôr do sol do dia 15. Essa é a primeira das últimas 3 festas que terá sua figura profética cumprida no retorno de Jesus. E eu não acredito que seja por acaso que, segundo a tradição judaica, essa festa seja conhecida como o dia e a hora que nenhum homem sabe. Também não acredito que seja por acaso que Jesus, Paulo e o apóstolo João relatam que no retorno do Senhor e no encontro dos seus santos com ele, nos ares, vai ser precedido pelo som de trombetas. Mas, novamente, a religiosidade de homens tem desviado a atenção de milhões daquilo que Deus estabeleceu para aquilo que eles estabeleceram. Por exemplo, no ano 359 d.C., os judeus abandonaram o modelo original estabelecido por Deus para a contagem de meses e anos, criando o seu próprio calendário. Por essa razão, o judaísmo, segundo tradições estabelecidas pelos rabinos, celebraram a festa das trombetas 2 dias antes do seu dia correto e atribuindo a ela o conceito de Ano Novo Judaico, mesmo Deus claramente tendo estabelecido na sua lei que o seu povo deveria celebrar o Ano Novo durante a primavera, entre março e abril, no mês que se celebra a Páscoa, e não no primeiro dia do 7º mês do ano, que é quando ocorre a festa das trombetas. Aparentemente eles têm um vício em não querer fazer as coisas da maneira que Deus disse que deveria ser feito, e essa, sem dúvida nenhuma, é a principal razão para eles continuarem cegos quanto à verdadeira identidade do Messias. Por outro lado, nós temos milhões de pessoas que conhecem a identidade do Messias, mas têm sido igualmente influenciados por tradições e doutrinas de homens a ignorarem aquilo que Deus estabeleceu, tornando a sua lei sem efeito. Foi a essas pessoas que Paulo escreveu sua carta, os advertindo a não deixarem que o julgamento feito por homens que rejeitam a palavra de Deus os levasse a se desviar da verdade. As últimas semanas do mês de setembro e a primeira semana de outubro desse ano marca o período da celebração das festas de outono, aquelas festas bíblicas que ainda estão por se cumprir no calendário profético de Deus. A primeira dessas festas, como eu já disse, é a festa das trombetas, Yom Teruah, que ocorre no primeiro dia do 7º mês do calendário bíblico, ao pôr do sol, como eu já disse, do dia 15 de setembro desse ano. 10 dias depois nós temos a celebração do dia do perdão, Yom Kippur. E 5 dias após o dia do perdão, nós temos a festa dos tabernáculos, Sukkot, uma festa de 7 dias que é imediatamente seguida por um 8º dia, observado como um sábado que é conhecido como o último grande dia. Nós podemos especular quanto ao significado profético de cada uma dessas festas, mas esse não é o meu objetivo aqui. Mas uma coisa é certa, Paulo nos adverte a estarmos atentos a esses tempos e aquilo que eles nos trarão. Ao escrever aos Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando disserem,
a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 5. Curiosamente, a palavra moed, traduzida como festa em Levíticos 23, é traduzida como estações por algumas versões da Bíblia em Gênesis 1,14. E a palavra grega, traduzida como estações, aqui na carta aos Tessalonicenses, kairos, também possui o significado de horas marcadas, tempos exatos. Portanto, não acho que Paulo está falando aqui a respeito de primavera, verão, outono e inverno. Ele está falando aos crentes de Tessalonicenses que, como filhos da luz, nós devemos estar atentos e sermos conhecedores dos tempos e das horas marcadas estabelecidas por Deus para que o retorno do nosso Senhor não nos pegue de surpresa, como acontecerá com aqueles que vivem em trevas. Paulo tinha confiança de que os crentes de Tessalonicenses eram conhecedores daquilo a qual ele estava se referindo, mas infelizmente ele não poderia dizer o mesmo nos dias de hoje com relação à igreja cristã. Nós estamos vivendo o ápice do período do ano relacionado às horas marcadas por Deus, mas a quase totalidade dos cristãos do mundo não faz a menor ideia do que isso representa e, por consequência, não dão a menor importância aos tempos e às estações de Deus, pois foram convencidos por doutrinas e tradições de homens que isso não tem nenhum valor para eles. No período em que os servos de Deus deveriam estar estudando e meditando na palavra de Deus quanto ao tempo do retorno do Messias, e suas implicações para as nossas vidas e para o mundo ao nosso redor, a igreja cristã já começa a se dedicar e a focar a sua atenção para o início da programação, da celebração, envolvendo o dia mais importante do ano para a igreja. Uma celebração que não possui nenhuma referência bíblica sequer, a celebração do Natal. Nos próximos 3 meses, cantatas, peças teatrais, ceias e tudo mais serão planejados para honrar um evento que é unicamente fruto de tradição e religiosidade humana e, pior ainda, uma festa enraizada em práticas pagãs que são contrárias à palavra de Deus. Se a igreja estivesse mais atenta àquilo que Deus estabeleceu e não àquilo que os homens estabeleceram, ela saberia que Deus sempre cumpre aquilo que promete e que ele jamais muda seus planos para se adaptar aos planos de homem. E até mesmo o nascimento do seu filho aconteceu segundo as horas marcadas, seus dias santos, o tempo que ele determinou para se encontrar com seu povo. Exatamente há 2018 anos atrás, segundo o calendário de Deus, no dia da festa das trombetas do ano 3 a.C., um 12 de setembro, uma conjunção planetária única descrita por João no capítulo 12 do livro de Apocalipse, foi o sinal visto pelos magos do Oriente para identificar o nascimento do Messias, o rei dos judeus, e os guiar até Israel para adorá-lo. Essa conjunção planetária é comprovada pela astronomia moderna e associada a outras informações bíblicas e históricas, não deixa dúvida alguma que Jesus nasceu durante o período das festas bíblicas de outono, as horas marcadas de Deus. Alguns acreditam que esse seria o dia exato do seu nascimento. Outros já acreditam que teria sido apenas o anúncio do seu nascimento, que viria a ocorrer 15 dias mais tarde, no primeiro dia da festa dos tabernáculos. De qualquer maneira, uma coisa é certa. Deus só tem compromisso com a sua palavra e com aquilo que ele estabeleceu. E de maneira alguma ele iria associar o nascimento do seu filho a uma data utilizada por quase todas as religiões pagãs do mundo para se referir ao nascimento do seu falso Deus. Mas quem se importa com isso, né? A exemplo do que acontece no Natal, à meia-noite do dia 31 de dezembro, a atenção dos cristãos do mundo todo estará voltada para a virada do ano. Milhões de igrejas, no mundo afora, estarão celebrando sua ceia da virada do ano. Muitos com batismos nesse dia especial. E sem dúvida alguma com um solene período de oração e reflexão no momento da virada do relógio, em um dia e hora que não representa absolutamente nada nos tempos e nas estações estabelecidas pelo nosso Deus. Assim como os judeus, no tempo de Jesus, a grande maioria dos cristãos do mundo estão mais preocupados em seguir tradições e doutrinas de homens do que a verdade descrita na palavra de Deus. Essas tradições e doutrinas de homens têm tornado a lei de Deus sem efeito
e tem os impedido de chegar ao pleno conhecimento da verdade que foi vivida e ensinada pelo nosso Senhor e Salvador. E a exemplo do que aconteceu com os judeus na primeira vinda do Messias, a observação de tradições e doutrinas extra-bíblicas e a rejeição aos modelos e padrões contidos na lei de Deus poderá levar muitos a não reconhecerem Jesus, ou pior ainda, a não serem reconhecidos por Ele no tempo do seu retorno. Que nós possamos estar atentos à palavra de Paulo e que possamos viver como filhos da luz, conhecedores dos tempos e das estações do nosso Deus. Que possamos viver como nosso Senhor viveu, andar como Ele andou, em total submissão e obediência aos mandamentos do Pai, rejeitando todo tipo de tradição que rejeita a sua lei. Lembre-se, Jesus é o exemplo da maneira como devemos viver e não nossa desculpa para vivermos de qualquer maneira. Que Jeová, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, os abençoe em nome do seu Filho, Yeshua, nosso Senhor e Salvador. Até o próximo vídeo. Shalom. Lifting holy hands and worship. No, we will not bow down to the gods of man. We will worship the God of Israel.